púlpitos da Igreja Pastor Centro. Glórias a Jesus. Nós vamos, pela graça de Deus, estar meditando na palavra do Senhor. Costumeiramente é o nosso pastor presidente, mas, considerando a situação, nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Nós iniciamos o culto lendo aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Não é sobre esse assunto propriamente dito que nós vamos estudar nesta noite, mas faz parte quando nós vemos aqui Paulo relatando sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. É certo que o que está em negrito aqui nas nossas Bíblias, com um texto em epígrafe, não é da autoria do apóstolo Paulo. Mas quando nós lemos os dizeres que seguem abaixo, quando o apóstolo inicia dizendo: sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Este versículo que dá abertura ao que ele começa a caracterizar como esses tempos trabalhosos, demonstra para nós de uma forma inequívoca, de uma forma que nós não temos que dizer eu acho, eu acredito. Não. Nós estamos vivendo um momento especial, um momento peculiar na história do cristianismo, na história da igreja. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, ele que foi aquele apóstolo que foi arrebatado até ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, conforme ele escreve lá na sua segunda carta aos Coríntios, e vemos que ele contemplou, pela graça de Deus, a perspectiva, ou o que seria os últimos tempos que antecederiam a vinda do Senhor Jesus, que antecederiam esse momento que nós acreditamos como sendo o arrebatamento da igreja, quando então a igreja, de forma repentina, será tirada do planeta Terra. É certo que hoje em dia está havendo muita confusão. Há pessoas que já não estão mais acreditando no arrebatamento da igreja. E isso por quê? Porque nós estamos tendo um acesso enorme a comunicações, a estudos bíblicos diversos, principalmente através das redes sociais. Quando um vem e diz alguma coisa, outro vem e diz outra coisa, e o que as pessoas estão dizendo, aparentemente, parecem estar cobertas de razão. Mas é necessário que nós tenhamos sempre ciência de uma coisa: o que está por trás de um vídeo, o que está por trás de um vídeo ou de um estudo postado na internet, nada mais é do que um like. Alguém está querendo um like. Alguém, o que é like? É uma curtida, né? Alguém está querendo uma curtida. Quando você vai lá e curte, quando você vai lá e faz um comentário, então, Jesus disse: de graça recebestes e de graça dá. Não é o que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Está havendo um verdadeiro comércio da palavra de Deus. Estão fazendo comércio do povo de Deus. E nós devemos estar atentos a isso. Porque quando você não paga nada por algo, como se diz, é porque você, que eu, é que estamos sendo produto negociável nessa utilização da internet. Não é de graça, sim, pastor. Eu não pago nada para ver o estudo. Não paga quando você dá a curtida. Quando você gasta um tempo assistindo do começo ao fim, alguém está ganhando com isso.
E pode ter certeza que não é você, é quem está do lado de lá que está enchendo o bolso. E muitas das vezes nós acreditamos que estamos sendo instruídos. Não. Você é bem instruído quando você toma a sua Bíblia na sua casa e você começa a meditar na palavra de Deus. Porque é você que está ali com sede, com fome, buscando a palavra de Deus. Ou quando você vem aqui na casa do Senhor, ou quando você vem na escola bíblica dominical. Então, hoje em dia nós temos que ter muito cuidado. Há muitos crentes que já estão perdendo a fé em Jesus, perdendo a fé, entre aspas, na igreja. É claro que a igreja, nós não temos fé na igreja, na organização, na instituição, não. Nós não temos fé na igreja, né? Porque nós temos fé em Jesus. Mas nós estamos vendo que com o acesso às informações, a igreja está caindo, ou está perdendo a credibilidade quando os irmãos estão vendo o que está acontecendo nas redes sociais. Então muitas pessoas estão ficando meio que céticas, meio que duvidosas, incrédulas. Será que de fato eu estou no caminho certo? Será que eu não estou perdendo o meu tempo? Será que esse camarada que está dando essa instrução nesse vídeo tem razão? Então, hoje em dia, nós precisamos estar atentos. Para estar atento, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conforme o próprio Senhor Jesus descreve, escrevendo em Mateus capítulo 7, quando ele faz a comparação entre aquele que ouve e pratica a palavra de Deus e aquele que ouve e não pratica. Veja que há duas semelhanças, né? Os dois ouvem, mas a diferença está em praticar e não praticar a palavra de Deus. De que lado é que nós estamos? Daqueles que ouvem e praticam ou daqueles que ouvem e não praticam? Aqueles que ouvem e praticam, pode vir o vendaval que for, pode vir o ensino que for, pode vir o terremoto que for, ele permanece naquilo que ele aprendeu. Mas quando nós só ouvimos e não colocamos em prática, então nós, conforme está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 10 a seguir, nós acabamos sendo levados por qualquer vento, né? Qualquer redemoinho que vai passando, a gente vai sendo levado como uma folha seca. E isso não é bom na vida espiritual. Nós temos que ter uma base, nós temos que ter um alicerce, nós temos que saber em quem nós cremos, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Então nós precisamos saber em quem nós cremos. Nós não cremos em doutores, teólogos de divindade, não. Nós cremos em Jesus. Nós não cremos numa igreja, nós cremos em Jesus. Então o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, ele previu com uma exatidão, sem nenhuma margem de erro, como é que estaria a situação final dos últimos dias. E por incrível que pareça, vou dizer isso entre aspas, ele acertou. Mas acertou? Ele jogou dados para poder acertar? O Espírito Santo não joga dados. Assim como Albert Einstein declarou certa feita, Deus não joga dados para contar com a sorte, não. Quem conta com a sorte é o ímpio, mas nós contamos com Deus, porque Deus é a nossa sorte. Não importa em que lugar, em que situação, em que posição, não importa o que aconteça, quando nós estamos arraigados na fonte que é Jesus, a sorte sempre está do nosso lado. Não tem como dar errado, não tem. Veja o caso de Abraão, né? Foi colocado numa situação pelo seu sobrinho. Abraão colocou o sobrinho dele, né, numa situação: olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E só ele olhou para a direita, viu o passo seco, viu praticamente nada. Ele olha para a esquerda, viu o Jordão. Olha para a esquerda, vê a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha para a esquerda, vê os passos verdejantes. A sorte estava me dando a entender que é para esse lado de cá que eu tenho que ir. Dito e feito. Abraão ficou do lado da direita.
E agora nós vamos ver o final da história. Quem é que teve sorte? Sorte é quem tem Deus no coração. Se nós temos Deus no nosso coração, nós somos pessoas que, querendo ou não, a sorte sempre acompanha nossos passos. 1000 vão caindo do lado de cá, 10.000 do lado de lá, e nós vamos seguir os nossos passos, dando glória a Deus e aleluia. Então, Paulo não acertou, como hoje em dia, muitos falsos profetas estão usando de psicologia e fazendo da igreja uma arena de circo, coisa parecida, e vemos que muitos neófitos, muitos crentes sem experiência, estão sendo levados, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo de número 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Mas nós, graças a Deus, temos chegado a este conhecimento da verdade. E Paulo diz então que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos. E por incrível que pareça, parece que nós somos escolhidos para viver nesse tempo aqui. Deus olhou assim na dispensa, né? Esse são os que vão viver nesse tempo. E nós estamos vivendo esses tempos. Os últimos tempos que antecedem o arrebatamento da igreja. Os últimos tempos que antecedem a sublime volta do Senhor Jesus. A gente vê e a gente não acredita no que a gente está vendo. Dá vontade da gente pegar e fazer assim. Mas não resolve. A gente continua vendo. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu não acredito que eu estou presenciando isso. E a notícia é que vai piorar. E nós temos que estar preparados para essa situação. Nós temos que estar preparados para essa situação. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo em alguns ambientes que se dizem ser igrejas. Alguns ambientes se dizem ser templos. E graças a Deus aqui nós temos alcançado pela graça de Deus um patamar espiritual que é invejado por muitas pessoas. Porque muitas pessoas estão saindo de suas igrejas para virem cooperar conosco. Não importa se tem que pagar, vai ter gasto de combustível, vai ter gasto de pedágio. Sabe o que essas pessoas dizem? E eu com isso? Eu quero sentir a presença. Eu quero ouvir a palavra, não importa se eu tenho que pagar um pedágio, pagar para ir, para voltar todo dia. O que eu quero é palavra, o que eu quero é santidade, o que eu quero é a presença de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo em que, querendo ou não, os crentes estão querendo voltar aos primórdios. Quais primórdios? Os tempos lá do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, lá naquele tempo antigo, em que os irmãos viviam na simplicidade, aonde não havia, é certo que havia problemas naquele tempo? Havia. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja problemática? Era problemática. Só que tinha uma coisa, nenhum dom faltava para aquela igreja. Sabe o que é nenhum dom? Pergunta lá, tem dom de língua estranha aí, Coríntios? Ou se tem, pastor? Tem dom de profecia aí? Ou se tem, pastor? Tem dom de cura aí? Ou se tem, pastor? Tem dom de discernir espírito aí? Mas claro que tem, pastor. Tinha todos os dons. Mas a igreja não tinha problema. Qual é a igreja que não tem problema? Aonde tem seres humanos, irmãos, inevitavelmente tem problemas. Às vezes algum crente vai a alguma outra igreja fazendo visita. Pastor, aqueles crentes, né, que ainda perguntam para o pastor, né?
tem crentes ainda que perguntam, pastor, eu posso ir fazer uma visita naquela igreja? Não é que o pastor tem domínio, tem governo, não, é uma consideração, porque ele congrega aqui na igreja, ele faz parte aqui da membresia. Então ele acha no dever de comunicar ao pastor dele, ao dirigente dele, que ele pretende fazer uma visita. E é bom que seja assim, né? Mas outros, né? Hoje em dia a maioria não tem essa consideração mais, isso é coisa do passado. Mas nós vemos essa situação. Então as pessoas vão fazer uma visita, chegar na igreja e olha lá e vê e tal, olha, gente, como é diferente da minha. Gente, olha, a pessoa fica encantada daquele ambiente, né? E daqui a pouco, já faltou o primeiro dia, depois volta, vai de novo, continua encantado e tal. Mas daqui a pouco chega a tentação, sabe uma coisa? Tudo da igreja. Achei a verdade. Lá é que está a verdade. E a pessoa vai, né? Aí quando chega lá, passa um mês, passa dois, vai conhecendo. Aí, sabe de uma coisa? Não tem diferença nenhuma, né? Troquei 6 por meia dúzia. Porque aonde há os seres humanos, inevitavelmente há problemas, né? Só não vai haver problemas, só vai acabar de uma vez por todas quando nós estivermos isolados. Lá não terá problemas, mas aqui nós temos que saber administrar os nossos problemas. Nós temos que saber lidar com os nossos problemas para que eles não nos sufoquem, para que eles não nos matem. Nós é que temos que ser senhor dos nossos problemas. Não importa o tipo de problema, né? Então, nós temos que aprender. E esse aprendizado não é fácil. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo declarou essa verdade e é uma realidade. Às vezes eu fico perplexo. Eu me lembro de João Batista, quando ele mandou os discípulos dele conversarem com Jesus. Porque João Batista, quando ele estava preso, ele havia cumprido o seu ministério com seriedade, com rigor, foi denunciando pecado para lá, pecado para cá, e com ele era 8 e 80. Mas daqui a pouco veio o seu primo, Salvador Jesus. E Jesus era diferente de João Batista. E aí nós vamos num momento chegando as notícias para João, do ministério de Jesus, e João ficou assim meio na dúvida. Será que esse meu primo Jesus é o Salvador do mundo mesmo? Será que eu não errei quando eu anunciei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Será que eu não cometi alguma dúvida? E aí, para tentar sanar toda essa dúvida, ele mandou os discípulos, ele mandou perguntar: és tu mesmo aquele que nós estávamos esperando, ou é outro? E aí nós conhecemos a Bíblia, sabemos que Jesus operou vários sinais, curou cegos, paralíticos, mudos, surdos, repreendeu demônios. Ele disse: olha, e diga para João que aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Diga mais uma coisa: bem-aventurado, feliz é o homem, é aquele que não se escandalizar. Glória a Deus. João Batista estava escandalizado, porque ele não esperava aquilo de Jesus. Ele esperava, tal como os seus compatriotas, que Jesus queria implantar o reino de Deus já no seu tempo, e aí fazer grandes mudanças, libertar Israel do jugo romano, acabar com a impiedade, com a injustiça, trazer a paz e tal. E não aconteceu nada aqui. Então, e isso já havia sido anunciado por Simeão logo na apresentação de Jesus, logo após o seu nascimento. Ele será sinal de contradição para muitas pessoas, inclusive foi para João Batista. E nós agora estamos vivendo essa época, nós estamos também sendo provados. E a nossa prova não está sendo fácil, porque é uma prova difícil.
ouvir o que nós estamos ouvindo, vendo o que nós estamos vivendo, no meio que nós estamos inseridos, não está sendo fácil. Muitas pessoas estão em dúvida, mas nós não podemos perder a nossa fé. Por isso Jesus diz: vigiai ele, orai. Fique atento, vigie. Você está no lugar certo. Deus tem uma obra na sua vida que já está fazendo há muito tempo. Você não está no lugar errado. Deus nunca erra as suas escolhas. Eu volto e meia tenho dito aqui para os irmãos, quando Jesus, através do evangelista João, capítulo 15, diz: eu vos escolhi e vos nomeei para que deis fruto, e muito fruto. Vamos ver só para não ficar aqui tentando, né? Então, João, capítulo 15. Glória a Deus. Versículo 16: não me escolhestes vós a mim, atraindo o Pai, mas eu vos escolhi a vós, e vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, não me escolhestes vós a mim, ou seja, não fomos nós que escolhemos Jesus. Então, isso aí, mas eu vos escolhi a vós. Volta, fecha a boca, 16. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, olha só essa realidade. Nós temos que aprender a ler o que está escrito ali. Eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vocês vão e deis fruto. Ele vos escolheu. Não foi outro que escolheu vocês. Fui eu. Então, não tem como Jesus errar nas suas escolhas. É isso que eu gosto de dizer para os irmãos. Que eu posso errar nas minhas escolhas. E mesmo assim eu posso estar enganado quando eu digo que eu errei ao escolher. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão. Mas nós vamos ficar presos. Eu vos escolhi a vós. Então eu posso errar na escolha de alguma coisa. Então eu digo o exemplo da quitanda. Eu vou na quitanda, escolho como eu vou pagar. Eu sempre procuro escolher o melhor fruto. Não é verdade? Eu sempre procuro escolher o melhor fruto. Eu vou no mercado e geralmente está a prateleira, né? E está lá os limões, está o tomate, está a laranja. A gente não sabe que o que está ali já foi revirado, alguém já escolheu. Quando eu cheguei para escolher ali, já veio vários artesanais que escolheu, deixou o que para mim ali? O resto foi escolhido. Mas aí o que eu faço? Eu dou uma olhada assim embaixo da banca. Debaixo da banca, às vezes, tem uns caixotes que depois o ajudante vai vir para colocar em cima. Já que eu estou pagando, eu já vou lá embaixo, puxo a caixa, porque ali eu sei que ninguém ainda escolheu, e ali eu escolho. Melhor, eu pago. Aí quando eu chego em casa, ainda descubro que eu errei a escolha. Tinha uma maçã que estava bem apodrecida, tinha uma laranja, estava. Então, mesmo eu escolhendo, eu era. Mas Jesus não errou. Jesus não errou. Mas, pastor, mas esse irmão aqui, pastor, esse irmão aqui, o senhor tem certeza que Jesus não errou quando escolheu ele para colocar ele no caminho dele, não? Olha a situação dele, pastor. Não era para estar no nosso meio, não, pastor. Esse irmão não tem jeito. Esse irmão é uma vergonha para a gente. Ele só faz a gente passar vergonha. Tem misericórdia. Será que Jesus não errou? Porque esse irmão, olha a vida dele, irmão. Olha. Irmão, dá uma olhada na genealogia de Jesus.
as pessoas que Deus foi escolhendo a dedo para que o seu filho nascesse nesse mundo. Nós poderíamos fazer um estudo, se alguém já não fez aqui um estudo, aí fica a dica, né? Faça um estudo das pessoas que Deus escolheu a dedo para estar ali na descendência de Jesus. Pega aí Mateus, pega aí Lucas, capítulo 1. Tem cada caso ali que, se fosse a gente ia tirar, a gente ia excluir, né? Por exemplo, só a título de curioso, coloca para a gente, meu caçador, Mateus, capítulo de número 1. Dá para colocar? Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Quem era Davi? Rei de Israel. O que ele fez? Ele cometeu um adultério. Ele matou um homem para poder cobrir o seu erro. Davi. De Davi veio quem? Salomão. Foi. Quem foi Salomão? Porque é descendência, né? Davi, Salomão. Mas vamos lá. Não, agora versículos. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. Quem foi Jacó? Sem comentários. E Jacó gerou a Judá. Continua. E Judá gerou de Tamar. Quem que era Tamar? Uma mulher. Quem que era a esposa dele? Não, era a nora dele. Como assim, pastor? Quer dizer que ele, no sogro de uma nora, tiveram quem? Pérez. É esse tipo de gente que faz parte da genealogia de Jesus, de um sogro que e pensam que essa relação entre Judá e Tamar foi algo assim consentido? Não. Tamar usou de estratégia para enganar o sogro que era Judá para poder conseguir um filho que ela queria, que era Pérez. E é dessa linhagem que vai sair quem? Aquele que nós estamos aqui adorando, Jesus. Mas continua, vamos ver se a gente pega mais. E aí, não chegou lá. Continua. Raab. E Salmão gerou de Raab é Boaz, mas Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem era Ruth? Era uma judia? Fazia parte da descendência de Abraão. Ruth era moabita. Quem que era os moabitas? Fruto da descendência daquela união incestuosa de Ló e suas filhas, mas aí está Ruth, né? Gerando quem? Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé que é o pai de quem? Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, olha aí, a Bíblia não esconde, né? Da qual foi mulher de Urias. E aí vai, né? Então, na descendência de Jesus, nós vamos ter várias pessoas, se a gente olhasse bem pelo nosso ponto de vista, não tinha razão de estar nessa descendência, porque eram pessoas e da mesma forma, quando a gente vê esse irmão aqui imaginário, que a gente fala, meu Deus, sabe que esse irmão vai criar vergonha, vai sair da igreja, ele vai reconhecer que aqui não é o lugar dele. Mas então a gente acha que Jesus errou na escolha. Mas eu estou dizendo para vocês, conforme ele disse ali, eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês deem fruto. Jesus não erra quando ele escolhe. Ele escolheu por você mesmo. Quando ele escolheu Moisés, ele sabia que Moisés era gago. Ele não foi necessário Moisés chegar para ele e dizer, ó Senhor, eu sou pesado de língua, manda o meu irmão. Será que Deus não sabia que ele era pesado de língua? Será que Deus não sabia que ele era gago? Será que
Será que Deus esqueceu que Ele mesmo havia criado Moisés como gado para poder agir naquela situação? Mas por quê? Para que a glória não fosse de Moisés, para que a glória não fosse do homem, mas a glória sempre será de Deus. Porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Porque se existe alguém no nosso meio que é crente acreditar que não há pessoas que acreditam que elas são alguma coisa neste lugar, porque aqui nós não somos nada, nós somos pó, mas Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Ele escolhe pessoas das quais essas pessoas não têm que se orgulhar. Veja o caso de Paulo. O apóstolo Paulo, de vez em quando, queria ser orgulhado. Né? Eu sou apóstolo. Olha essa palavra. Corinto, Éfeso, a região da Galácia, Tessalônica, Colossos. Tudo fruto do meu trabalho, do meu esforço cansado. Mas daqui a pouco. E aí, Paulo. Sabe aquele balão, né? Aí vinha a lembrança de Paulo, do que ele lá, braços cruzados, aquele montão de vestes nos seus pés, um homem jogado ali e uma turba lançando pedra. Era uma pedra em cima de outra pedra, e aquele homem que estava ali embaixo olhava para cima, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita. Senhor, não nos impute esse pecado. De vez em quando vinha na lembrança de Paulo, até uma lembrança, quando ele pensava nele, não só essa, mas ele lembrava de quantas vezes ele entrou nas casas dos irmãos, com soldados, e ele mesmo ia batendo, ia chutando em crente, mulher, criança, homem, pastor, servidores sem piedade. Depois amarrava todo mundo aquilo ali e levava preso para Jerusalém. Por fim, ele pediu cartas para poder fazer um negócio melhor ainda, ter mais liberdade para trabalhar. E aí ele vai lá para Damasco, mas no meio de Damasco, glória! Chegou o momento de ver quem é que manda, de quem na obra do Senhor. E aí nós vimos que agora está Paulo, está ali pequeno, né? Não mais aquele Paulo, Saulo, né? Elevado, mas Paulo pequeno. Mas aquela sempre vem a lembrança na mente de Paulo, todo o sofrimento que ele havia feito para a obra de Deus, começando ali na vida de Estevão, e depois, porque a pior coisa que acontece com a gente, irmãos, é quando vem essas lembranças, as lembranças dos nossos erros. E é até bom que essas lembranças venham para colocar a gente no lugar, porque às vezes a gente quer julgar o irmão com tanta autoridade. Mas quando a gente cai no mesmo pecado que aquele irmão está caindo, ou seja, quando o nosso telhado é de vidro, a gente já não julga com tanta autoridade, porque a gente sabe. É que nem quem contrai dengue. Quem nunca pegou dengue, quando ouve alguém falar, estou com dengue, aí está brinca, né? Está dengoso. Mas espera você que está dengoso para ver. Não espera não, tá? Não, nem espera ficar perigoso. Misericórdia, o inferno na terra, entre aspas, né? Já passou e está passando, e a Araraquara está crescendo, né? Então, nós temos que ter essa consideração, essa questão, de que nós aqui na casa do Senhor, nós somos escolhidos por Ele. Ele não levou na escolha. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Onde você está, na posição que você encontra, foi Deus que te escolheu. Não adianta querer sair, não. Esses planos aí está fazendo que vou sair, vou mudar, pegar carta de mudança, não adianta. Vai ser pior, né? Lembra do apóstolo Paulo? Mesmo Jesus disse:
Paulo, difícil é para você recalcitrar contra os meus aviões. É difícil, né, Paulo? Mas enquanto não aceitar os meus aviões. O que era avião, né? Era aquela vara comprida, que na ponta tinha um pedaço de ferro e comprido, né? Então o animal, quando destacava no lugar, né, e não queria mais ir, aí pegava seu avião e enfiava ali na traseira do animal, né, na coxa, e aí o animal berrava e, querendo ou não, né? É assim, eu e você, nós somos escolhidos, nós somos pegos ao laço pelo sangue do Senhor Jesus para essa hora, chorando, ou sorrindo, doente ou sã, ou dinheiro, sem dinheiro, sendo compreendido ou incompreendido. Nossa missão é avançar como um verdadeiro soldado, não pode abandonar a sua batalha e continuar militando conforme a boa e legítima milícia para a glória do Senhor Jesus. Então, permanecemos diante da presença do Senhor, sabendo que Ele anda conosco. Tempos difíceis, diz o apóstolo Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes da paz, irmãs, ingratos, profanos. Para quem não é isso, a pessoa que não tem essa índole, está descrita aqui, essa pessoa sofre quando vê essas manifestações. A gente não se sente bem quando a gente vê esses filhos aqui se manifestando dessa forma. Nós não nos sentimos bem, acaba havendo um mal-estar espiritual, porque a nossa índole, a nossa natureza combina com esse tipo de coisa. E que o apóstolo Paulo diz: destes, afasta-te. Afasta-te. Porque ele vai declarar aqui, no versículo de número 7, que tais pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que é assim? Então Deus sabe de todas as coisas. Quem somos nós para poder entrar aqui no mérito dessa realidade que Paulo está dizendo? Tais pessoas, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, irmãos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruel, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Não ter amor para com o bom. Como tratar maldosamente uma pessoa boa? Como tratar impiedosamente uma pessoa boa? Como? Como é que consegue fazer isso? Os que são bons não conseguem entender essa realidade. Porque, do nosso ponto de vista, tratar o mal com impiedade não serve. Alguém vai dizer: isso merece. Mas o sábio, o justo, ele fica quieto. O sábio, o entendido, ele fica quieto. Ele não vai pronunciar a palavra de juízo como muitas pessoas estão pronunciando por aí. Mas do ponto de vista racional e inteligente, a lógica humana, de fato, tratou o mal para ser tratado mal. Mas quando nós vemos aquele que é bom, apesar de não ser Deus unicamente, mas dentro da revelação humana, é uma pessoa boa, tratar mal uma pessoa boa, tratar maldosamente, tratar mal uma pessoa boa, pode, mas essas pessoas conseguem fazer isso com a maior naturalidade delas. Vão dormir sem nenhum remorso, a consciência deles não. E aí Paulo vai dizendo mais: são traidores, obstinados, são orgulhosos, são mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. E Paulo está falando de quem? Pessoas lá do mundo? Não, é pessoas do meio da igreja. Toda
essa estirpe aqui que eu estou falando não é de inimigos lá do mundo. São de pessoas que estão bem engajadas, pessoas que estão de paletó e gravata, pessoas que você olha assim, aparentemente são crentes, mas quando eles abrem os lábios pelas suas obras, a gente percebe que o poder das trevas está envolvendo aquelas pessoas e fazem cada coisa que a gente fica abismado. E Paulo vai dizer que, tendo aparência de piedade, parece que é santo, parece que é puro, parece que é espiritual, mas vai dizer logo em seguida, mas negando a eficácia dela. E o conselho, a ordem é: destes, afasta-te. Não tem jeito, irmãos. Volte mesmo para os irmãos. Olha, eu tenho aqui um pé de cacto, né? Um pé de cacto desse tamanho, assim, cheio de espinho. Como é que eu vou chegar em sã consciência a abraçar um pé de cacto, irmão? Porque eu sei que se eu abraçar, eu vou sair ensanguentado. Eu me amo. Quando eu abraço um pé de cacto, eu vou sofrer todas as espetadas dele lá do pé até na testa. Eu me amo. Como é que eu vou ficar abraçando uma pessoa dessa se eu me amo? Destes, afasta-te. Bom dia, boa tarde, bem, como está no nosso meio, né? A paz do Senhor, a paz do Senhor, tudo bem? Porque nós temos que ser cordiais. Pelo menos cordiais. O que é ser uma pessoa cordial? Uma pessoa que fica lambendo ali? Não, cordial. A paz do Senhor, tudo bem? Vai tudo bem com a família? Oh, prazer de ver, Deus abençoe. Pronto. É isso que Paulo está dizendo aqui: desses, afasta-te. Porque, querendo ou não, eles têm um propósito também no meio do seio da igreja. Querendo ou não, eles têm um propósito. Deus sabe. Num patamar espiritual mais elevado, nós vamos entender e compreender qual é o propósito deles. Mas, independente disso, vamos manter distância e vamos obedecer ao apóstolo Paulo, porque ele está dizendo: tais tipos de pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Os irmãos já têm visto que no nosso meio existem pessoas que, apesar de serem crentes, cristãs, elas seguem uma ideologia contrária aos princípios bíblicos. Vocês não sabem do que eu estou falando. Estão na igreja, mas apoia uma bandeira que apoia aborto, apoia certas coisas que a Bíblia tem como converter uma pessoa que já está na igreja? Está na igreja, às vezes entra no púlpito. É obreiro. Mas abraça essas bandeiras ideológicas e aprendem sempre e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aí a gente fica: mas irmão não é crente, como é que o irmão não dá para ser? É o que Paulo diz aqui. Eles aprendem sempre, como se por acaso houver algum hoje aqui, ele está aprendendo, mas ele não consegue chegar ao conhecimento da verdade. Por quê, pastor? É Deus que ele não sei. Posso falar que eu sei também. Pode o barco que está sendo amassado pelo oleiro olhar para ele e perguntar: ei, o que você está fazendo aí? Não é desse jeito não, está errado. Pode. Imagine você na condição de barco. Eu e o barco, somos eu sou o barco e você é o barco, e Deus é o oleiro. Aí em determinado momento da nossa vida acontece alguma coisa que para o nosso ego não era para estar acontecendo. Aí a gente olha para ele: ó, não era para estar acontecendo isso não, né? Ó, não falta nenhum culto, sou fiel a ti, meus dízimos saem em dia, ando direitinho, nunca me desviei. Então isso não era para estar acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Lá vem a mão em cima para baixo, né? Mais amasso. E ele vai continuar amassando. Vai continuar amassando porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Quem não sabe somos nós, né? Ali, quando o olheiro está amassando o barco, o que vai sair daquela roda? Pode sair prato,
pode sair um copo, pode sair um vaso, pode sair uma jarra, pode sair também até um vaso sanitário, pode? Pode ser até um vaso sanitário. Ô, pastor, mas agora isso pensou muito. Será que eu sou um vaso sanitário, pastor? Mas o Senhor é oleiro. Uma casa, tanto a vaso de honra como o vaso de desonra. E toda casa precisa, né? Conforme Jesus disse, meus irmãos. Ou será que na casa dos irmãos não tem vaso de desonra lá? Tem. Na nossa casa tem vaso de desonra. E está lá no lugar. E olha que é o ponto mais caro da casa. É ou não é? A gente faz a casa, gasta tanto lá na copa, gasta tanto na sala, gasta tanto na cozinha. Os pedreiros não sabem, as irmãs também, os irmãos, quando vai fazer um banheiro, aí preço é astronômico. Para colocar o que aí? Um vaso de desonra. Porque o vaso de honra está onde? Está na pia, está na cozinha, está na sala, está na varanda, está lá o vaso de honra, todo bonito, né? Todo. Olha que é o vaso de honra, vendo? Esse é escondido, né? Tem outro vaso de honra, bonito. Mas o vaso de desonra, mas esses vasos são necessários. No momento certo, na hora certa. Mas o importante é que nós não venhamos a perder a nossa fé. Não nos desviemos do nosso caminho por nada. Porque nós temos que lembrar aquilo que Paulo diz. Você sabe de quem você tem aprendido as primeiras letras. Você sabe, não é preciso te chamar a lembrança de quem você aprendeu. Hoje há doutores e doutores aí na internet, mas todos eles querendo somente um like, querendo a sua curtida, para eles poderem encher o bolso deles. Mas você e eu devemos estar aqui firmados na palavra, porque os tempos são difíceis, mais difíceis vão ficar para provar aqueles que são fiéis, para provar aqueles que de fato são dele, do Senhor Jesus, e que eu e você, que nós possamos no final das contas permanecermos firmes na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar em pé agora e agradecer a